Os gregos antigos, eles acreditavam em muitos deuses, afinal eles tinham uma religião politeísta. Então eles acreditavam em deuses como Zeus, Poseidon, Hades, Hermes, Apolo. E todos esses deuses eram intimamente ligados a fenômenos da natureza. Zeus, por exemplo, era o deus dos céus, dos trovões. Poseidon, dos oceanos e dos mares. Apolo era o deus do sol e sua irmã, Ártemis, era a deusa da lua. Os gregos, eles eram extremamente criativos e para muitos e muitos fenômenos da natureza que os cercavam, eles conseguiam explicar esses fenômenos através de uma história, através de uma relação que casava muito bem com o sistema de crenças que eles tinham. Hoje a gente chama esse sistema de crenças, né, de mitologia grega, e é um sistema que foi muito bem difundido e hoje é bem popular graças à cultura ocidental. Então, Ártemis, ela entra na nossa sessão porque os gregos antigos, eles explicavam as noites de luar, que ficavam com bastante nuvens, né, e deixavam a noite mais escura, de uma maneira bem romântica, quase shakespeariana. Era bem Romeu e Julieta mesmo. Diziam eles que Ártemis, ela estava apaixonada por um pastor de ovelhas. Só que tinha um detalhe, Ártemis era a deusa da castidade também, e não podia se casar. Então, para fazer com que ela conseguisse se encontrar com seu amado, sem que os deuses nem que os homens descobrissem, ela, nas noites de lua, ela pegava e colocava muitas nuvens para deixar a noite cada vez mais escura. Ela sempre dava um jeito de encontrar o seu amado. Só que não parava por aí. As estações do ano eram explicadas pelos gregos dessa forma também. Então, numa segunda-feira como essa, Hades sequestrou Perséfone, sem mais nem menos. Perséfone era uma deusa, filha de Zeus com Deméter. E aí, Hades abriu um buraco na terra e a deusa caiu direto no colo do capeta. Nesse caso, literalmente. A mãe, Deméter, que era a deusa da agricultura, como eu disse, ela procurou a filha por dias e dias e dias, e aí ela descobriu que Hades a tinha raptado. Quando ela descobriu isso, ela ficou furiosa e decretou uma greve do trabalho dela. Como eu disse, ela era a deusa da agricultura, então a terra parou de dar frutos para os homens. Então a fome começou a se espalhar. E aí Zeus, conciliador, ele fez um trato. Então Perséfone passaria metade do ano com sua mãe e metade do ano com seu marido Hades. Metade do ano, verão e primavera, metade do ano, outono e inverno. Só que não parava por aí. Os gregos, eles atribuíam também o surgimento de todas as pragas, de todas as mazelas do universo a uma mulher, Pandora. Pandora foi a primeira mulher criada pelos deuses, forjada por Hefesto e Atena, enviada para conviver com os primeiros homens. Zeus deu uma caixa para ela, com todas as desgraças do mundo dentro dessa caixa, e disse para ela: Pandora, não abra. E aí Pandora foi lá e fez o quê? Abriu. E aí hoje a gente tem o coronavírus. Mas, brincadeiras à parte, todos esses exemplos eles foram trazidos por mim e por Vini nessa sessão para mostrar como esses gregos eles explicavam os fenômenos da natureza através dessas construções baseadas em suas crenças. E agora a gente vai fazer uma pergunta para um ligante. Rebeca, tudo bem? Primeiramente, bem-vinda à LAC. Parabéns por sua aprovação. Eu queria que você respondesse. Você acha que existe lógica na explicação dos fenômenos por esses mitos? Eu acho que existe. Apesar de serem, tipo, afirmações não pautadas em ciência, como a gente chama hoje, era coisas que eles, tipo, partiam de observações da natureza e tentavam explicar de alguma forma, e eu acho que existe, sim, uma base lógica por isso, por trás disso. Perfeito, Rebeca. Eu concordo muito com você. Então, a gente fez o processo bem feito, viu? Então, por mais que a gente possa sentir vontade de analisar esses mitos com as nossas lentes do século XXI, né, nossas lentes super científicas, a gente não pode negar que há uma certa lógica por trás da explicação desses mitos. A gente consegue visualizar uma sequência causal bem definida. Então a gente pensa, por que existem essas doenças no mundo? Porque uma mulher foi criada pelos deuses, foi lá e abriu uma caixa que os deuses fizeram, não sei lá para quê, com todas as mazelas e pragas do mundo. Só que acontece que todas essas explicações elas têm como premissa, têm como base
premissas pautadas em um certo pensamento mágico. Esse termo pensamento mágico ele é cunhado pela ciência cognitiva para falar de teorias que se apoiam, que se alicerçam numa crença no sobrenatural. E eu não estou aqui dizendo que a gente não pode ter crença nem fé em algo que é sobrenatural. Não existe nenhum problema nisso. A grande questão é que, já naquela época, na Grécia Antiga, os homens eles começaram a sentir a necessidade de explicar o que estava acontecendo ao seu redor de uma forma um pouco mais racional. E aí foi que surgiu a filosofia. E uma das primeiras, e agora a gente vai falar da natureza, da causa e de Aristóteles, e uma das primeiras noções de causalidade na história foi feita justamente por Aristóteles, quando ele avançou bastante na discussão que foi iniciada por seu professor Platão e destrinchou a causalidade em 4 causas: a causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final. E para isso, para explicar as 4 causas de Aristóteles, a gente vai usar um clássico exemplo das cadeiras. E mais precisamente, a gente vai falar do fenômeno da construção de uma cadeira. Então, vamos lá. A primeira causa de Aristóteles é a causa material. A causa material para Aristóteles era justamente a madeira, o material físico que deve existir para que possamos construir uma cadeira de madeira. Então, para o filósofo, sem uma causa material, não existiria o objeto, não existiria o processo, não existiria o fenômeno. A causa material, portanto, é uma causa necessária, mas ela não é suficiente. Claro, se você tem um bando de madeira, se você tem um punhado de madeira, você não tem uma cadeira, certo? Você tem uma madeira. Beleza. Então, pode passar, Vini. A segunda causa de Aristóteles é a causa formal. A causa formal, ela fala sobre as partes do objeto. No caso, para a gente chegar a uma cadeira, a gente precisa moldar o seu material em um assento, em suas pernas, no seu encosto. E é preciso dizer que a causa formal também é muito importante, porque se a gente molda a cadeira, sei lá, de forma errada, coloca as pernas para cima, por exemplo, a cadeira perderia sua função. A terceira causa de Aristóteles é a causa eficiente. A causa eficiente, ela pode ser traduzida para a pergunta o porquê isso acontece. Então, no caso do fenômeno da construção de uma cadeira, é por que chegamos à sua construção. Ou melhor, através de que chegamos à sua construção. A gente está falando aqui do processo. E a resposta é muito simples. O porquê isso aconteceu? Porque alguém construiu a cadeira. Certo? Então, e nesse caso, a causa eficiente da construção de uma madeira é justamente o carpinteiro. O processo de construção da cadeira só existe porque o carpinteiro foi lá, cortou a madeira, separou a madeira, juntou, certo? Perfeitamente e construiu uma cadeira. A quarta causa é a causa final, que é basicamente o fim último de uma coisa, certo? É por que, afinal, o carpinteiro construiu a cadeira, certo? Nesse caso, é muito simples. Então, para que isso acontece? Para o carpinteiro sentar, ou para quem quer que seja, sentar nessa cadeira. Então, apresentado as 4 causas de Aristóteles, a gente precisa dizer que, para Aristóteles, pode passar, Vini, o cerne da questão do fenômeno, nesse caso da construção da cadeira, estava na causa final das coisas. Então, saindo um pouco, esquecendo um pouco da cadeira, da madeira, enfim, se a gente falar do movimento de um corpo, outro fenômeno, o cerne da questão do movimento de um corpo para Aristóteles é saber para que esse corpo se move e não o porquê. E aí, durante muito tempo, essa forma de pensamento pautada na causa final, ela foi hegemônica. Só que com o passar do tempo, com as sociedades evoluindo, com os sistemas de conhecimento evoluindo, a gente teve uma virada de chave. A cosmovisão, nesse sentido, virou a chave. E aí a gente entra no terceiro momento da sessão, falando de racionalismo, de Newton e dessa mudança. Então, para abordar, né, esse tópico, a gente vai trazer as considerações de três figuras muito famosas: Descartes, Spinoza e Newton. Então, Descartes ele escreveu o seguinte: cada coisa permanece no mesmo estado o tempo que puder, e não muda este estado, senão pela ação das outras. Perceba que ele está falando aqui do processo.
Então, ele mudou o foco, que antes vinha com Aristóteles para a causa final, para a causa eficiente. Pode passar, Vini. Spinoza, ele descreveu um corpo, quer em movimento, quer em repouso, deve ser determinado ou o movimento ou o repouso por outro corpo, o qual, por sua vez, também é determinado ao movimento ou ao repouso por outro corpo. Parece confuso, mas resumindo, o que ele quis dizer é que a visão, a proeminência do pensamento, né, na análise da causalidade nesse movimento do corpo, agora estava no processo, certo? No porquê, na causa eficiente. E quando o Newton ele descreve a ação da gravidade com um porquê, com uma causa bem eficiente, bem proeminente, que no caso é a atração universal, ele também faz essa virada de chave. E aí tem uma consideração de um estudioso teórico, Ponzek, sobre Newton. Ele fala que a evolução de um objeto no espaço-tempo poderia agora, a partir da física newtoniana, ser prevista a partir da sua matéria constituinte, que é a causa material, e das ações que esse objeto sofre dos demais, que seria justamente a causa eficiente. Então, estava assim abolida a causa final, instituída a causa eficiente como motivo e razão para o repouso, ou para o movimento, claro, de todos os corpos. E aí a gente inclui planetas, cometas ou corpos em queda livre. Mas agora a gente vai fazer outra pergunta, então eu vou chamar Dan Ferenczi para responder essa pergunta. Dan, pensando no adoecer, eu queria que você analisasse esse processo com as causas de Aristóteles. Qual delas, né, deve ser mais proeminente no seu pensamento, analisando o adoecer? Dan? Eu penso que é a causa material. E eu gostei muito dessa definição de Newton, na verdade, de falar sobre a causa material e a causa eficiente, porque tem muito a ver com o que a gente vê de genética e a ação do ambiente, né? Acho que dá para fazer um ótimo paralelo, assim. Massa. Beleza. Eu concordo, não. Eu adiciono, né? Você falou da causa material, acho que outra também, como você disse, que Newton trouxe da causa eficiente, muito importante. Porque todas essas noções de causalidade que eu trouxe até aqui, que foram propostas por mim e por Vini, só para contextualizar e para mostrar como a noção da causalidade evoluiu ao longo do tempo, evoluiu não, né? Mudou ao longo do tempo. Mas a gente pode perceber que essas noções elas eram muito filosóficas até aqui, né? Até um pouco abstratas. Só que com o avanço do conhecimento e com o surgimento da medicina e tudo mais, das universidades, a causalidade ela foi ganhando um tom de protagonismo nas discussões nesse âmbito. E aí o porquê disso, o porquê da causalidade ganhar esse protagonismo nessas discussões, é bem simples da gente pensar, é bem simples da gente entender e de abstrair. Porque quando a gente analisa o adoecer, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o que causou esse adoecer, né? O que causou essa doença, o que causou essa patologia. Então, agora eu passo a palavra para Vini. Estão me ouvindo bem? Estamos. Perfeito. Precisei remover o microfone aqui, não sei o que foi que teve. Dando prosseguimento ao que foi iniciado por João Pedro de maneira bem brilhante, agora a gente vai para o quarto momento da nossa apresentação, que é justamente discutir quando é que a ciência começa a se entrelaçar com a medicina. E para ajudar a gente a ter um panorama, uma contextualização desse processo, a gente vai recorrer primeiramente a Louis Pasteur, que é esse senhor aqui, que está numerado quanto 1. Louis Pasteur é muito importante porque, através dos seus experimentos, a teoria da abiogênese, que dizia que um ser vivo é gerado de maneira espontânea, ela foi refutada. E a biogênese, durante muito tempo, ela determinou a visão de como é que funcionava várias questões, dentre elas o adoecer. Para justamente refutar a biogênese, Louis Pasteur recorreu à experimentação, ou seja, à ciência. E o experimento ele consistiu em 4 etapas bem determinadas e reprodutivas. A primeira, ele colocou pedaços de carne em uma solução. A segunda etapa, ele aqueceu essa solução
de modo a justamente esterilizar o conteúdo que aqui estava e assim eliminar qualquer micro-organismo residual. E, por fim, ele vedou, de modo a evitar que houvesse a contaminação com o ar ou até mesmo qualquer outro bichinho entrasse nesse recipiente. A terceira etapa foi justamente observar para ver se surgiam seres vivos de maneira espontânea, conforme previsto pela biogênese. Cansado de esperar, o que Louis Pasteur fez? Ele quebrou o frasco. E ao quebrar o frasco e deixar um tempo em repouso, ele percebeu que surgiam seres vivos dali. Mas a questão não era uma geração espontânea, é porque em um determinado momento, alguma mosquinha chegou ali, colocou seus ovinhos e saíram larvas. Então, o que foi comprovado é que, na verdade, para existir um ser vivo, é necessário que ele tenha algum descendente. Falando um pouco agora de medicina propriamente dita, a gente tem desses dois senhores aqui, Robert Koch e Frederic Lothré, que protagonizam o processo de derrubada de dois mitos, mas não mitos no sentido que João Pedro comentou, de construções lógicas pautadas no pensamento lógico, mas mitos que determinavam a visão dominante do porquê existiam doenças e quais eram as ações que deveriam ser tomadas para justamente tratar as pessoas. A nível individual, duas teorias que foram muito dominantes são as teorias do humores e dos temperamentos. Explicando bem brevemente o que seriam as teorias dos temperamentos, teríamos no indivíduo 4 possíveis temperamentos: sanguíneo, fleumático, colerético e biliar. A depender de um desequilíbrio nesses temperamentos, a pessoa adoeceria. E o tratamento consistiria justamente em tentar agir ou de maneira consonante a esse temperamento. Então, vamos dizer que a pessoa tem um desequilíbrio no temperamento sanguíneo. E ela é do sexo masculino. Para essa teoria, pessoas do sexo masculino têm um temperamento sanguíneo do tipo frio. Logo, um tratamento possível seria água morna. Por sua vez, mulheres, que curiosamente têm um temperamento mais quente, segundo essa teoria, deveriam, portanto, receber uma água mais fria. Então, a explicação tanto das causas quanto as terapêuticas eram pautadas nessas teorias dos temperamentos. Mas quando a gente fala de pandemias, de epidemias, várias que assolaram a Europa durante o século XVI, XVII e XVIII, a teoria que fundamentou a justificativa era a teoria dos miasmas, onde era definido que esses miasmas, esses odores que estavam nos rios, que estavam nos lençóis freáticos, eram responsáveis pelas grandes pandemias, como, por exemplo, da cólera. Mas são esses dois senhores, Robert Koch e Frederic Lothré, que, através da ciência, dão à medicina essa associação com a ciência na perspectiva da definição das etiologias das doenças, ou seja, das suas causas. E, para isso, eles executam experimentos bem definidos e reprodutíveis. A primeira etapa desse experimento foi justamente observar animais doentes, retirar a amostra desses animais doentes e verificar se aquele patógeno suspeito ele estava presente ali. Dado que foi identificado o patógeno suspeito, era preciso fazer uma comparação. Afinal, se esse patógeno suspeito é o que está causando essa doença, se eu observar um animal saudável, eu não vou encontrar, por exemplo, em uma amostra de sangue, esse patógeno. O segundo postulado, ele definiu o seguinte: beleza, consegui pegar uma amostra de sangue com o patógeno suspeito. Eu vou precisar extrair essa amostra, cultivar ela em uma cultura pura, de modo a justamente eu caracterizar esse patógeno que eu suspeito que esteja causando essa doença. Por sua vez, num animal saudável, eu já não teria encontrado o patógeno suspeito, então não seria possível realizar esse processo. A terceira etapa seria justamente determinar se aquele patógeno suspeito, ao ser exposto, na verdade, ao expor um animal saudável esse patógeno suspeito, ocorreria justamente o processo de adoecimento do animal saudável. E isso era muito importante, porque se eu determino que aquele patógeno suspeito é o causador da doença, logo um animal saudável ficaria doente ao ser contaminado com esse animal, com esse patógeno suspeito. E a quarta etapa seria justamente comparar, pegar uma amostra desse animal, que a gente caracteriza agora como sendo um hospedeiro experimental, que ele estava animal saudável, foi exposto ao patógeno suspeito e agora está doente, pegar uma amostra dele, retirar o patógeno e caracterizar. Será que esse patógeno que veio desse animal, desse hospedeiro experimental, é exatamente igual àquele que foi utilizado na primeira etapa do postulado? A partir disso, você conseguiria definir muito bem a causalidade, porém, bastante limitado a doenças infecciosas. Então, por exemplo, se eu observo uma mulher doente, uma mulher gripada,
eu posso imaginar, poxa, gripe deve estar associada a algum germe, a algum vírus. Como a gente conhece o vírus da influenza. Logo, o vírus da influenza, nesse caso, ele é justamente o causador desse adoecimento, da gripe nessa mulher. Porém, essa visão unicausal, ou seja, um vírus causando uma gripe, e determinística, ou seja, se esse vírus está presente, essa mulher se contamina, logo ela vai desenvolver os sintomas da gripe, é uma perspectiva que nem sempre explica todas as doenças existentes. Por exemplo, as doenças crônicas. Será que para a doença crônica é possível utilizar os postulados de Coe e Loeffler? Será que, por exemplo, fumar determina que aquela pessoa que fuma daqui a 10, 15 anos vai necessariamente ter uma hipertensão arterial sistêmica? Será que é um fator genético, um histórico familiar, a única causa e determinística que vai provocar esse processo de adoecimento? Ou será que é beber muito? Ou será que é o estresse? Ou será até mesmo que são essas 4 causas? Mas sendo essas 4 causas, derruba a ideia de Coe e Loeffler de um modelo unicausal. Então a gente passa a compreender que essa perspectiva unicausal não explica todas as doenças e que muitas delas acabam tendo uma abordagem de multicausalidades, múltiplas causas causando esse processo de adoecimento. Porém, não essas variáveis estando presentes, esses fatores de risco estando presentes, não vai significar necessariamente o adoecimento. Existem grupos de pessoas que fumam, têm histórico familiar, consomem bebida demais, são estressadas e nem por isso, necessariamente, elas vão ter a hipertensão arterial sistêmica. Logo, a gente percebe que aquele modelo determinístico, ele explica algumas situações, porém outras, elas são probabilísticas, onde cada uma dessas variáveis aqui vai adicionar uma probabilidade desse grupo de pessoas terem ou não a hipertensão arterial sistêmica, beleza? Aí eu quero pedir ajuda a Luiz Uberlândia, o nosso pós-calouro aí, para me ajudar nessa questão. Luiz, você está aí? Tô. Você conhece alguma maneira de avaliar a causalidade quando a gente lida com essas doenças crônicas, doenças que não é unicausal, não é determinístico, e por isso o postulado de Coe e Loeffler não se adapta muito bem? A maneira que eu consigo pensar é fazendo algum estudo de cohort que tenha o fator, por exemplo, voltando àquele exemplo lá, do cigarro e a hipertensão que você comentou. Perfeito. O que eu pensei foi isso, não consigo pensar em outras. Mas, fugindo um pouco dessa perspectiva metodológica, será que existem critérios que não são, tirando de Coe e Loeffler, critérios que são adaptáveis a modelos multicausados, ou seja, doenças que têm mais de uma causa e que os eventos não necessariamente são determinísticos, mas são probabilísticos? Você conhece algum critério que pode ser utilizado para justamente avaliar, por exemplo, esse estudo observacional que você comentou? Se você não conhece, outro ligante conhece, que é ajudar o Luiz? Vini, Thaís Barbosa falando aqui. Uhum. Talvez os DEGs, né, os diagramas causais, que consideram modelos, tipo, modelos causais multifatoriais, né? Uhum. Boa. Bom, eu gostei das duas respostas, mas por conta do tempo da sessão, eu vou seguir um outro caminho, que é o caminho justamente de começar a discutir um pouco a obra de Bradford Hill e Richard Doll. Esses dois senhores aqui, o Bradford Hill e Richard Doll, durante o processo de investigação, eles eram epidemiologistas nos anos 60, 50, no final da década de 50, eles observaram a suposta associação entre hábitos tabagistas e câncer de pulmão. E isso foi muito interessante porque essa avaliação ela se deu da seguinte forma. Eles começaram a observar o histórico de crescimento do hábito tabagista ao longo do tempo e observaram, eita, meu Deus, está havendo também um aumento do diagnóstico de câncer de pulmão. Será que não existe, de algum modo, uma associação entre essa crescente de hábitos tabagistas, quanto perspectiva comportamental dessa população, e a crescente também do diagnóstico de câncer de pulmão? E em 1965, esse cara aqui, o Austin Bradford Hill,
ele publica o seguinte artigo, The Environment and Disease, Association Causation, ou seja, o ambiente e a doença, associação causação. Um artigo onde ele estabelece 9 parâmetros que deveriam ser adotados para avaliar justamente esses estudos observacionais, até mesmo estudos ecológicos, de modo a avaliar, afinal, aquela associação estatística, de algum modo, eu posso pular saltos lógicos, entendê-la como uma associação causal, afinal, posso entender que talvez seja o cigarro o causador do pulmão, não apenas ou do câncer de pulmão, não apenas associado ao câncer de pulmão. E é esses critérios que a gente vai comentar agora, detalhar um pouquinho mais. São 9: força, consistência, especificidade, temporalidade, gradiente biológico, plausibilidade, coerência, evidências experimentais e analogia. Porém, a perspectiva que eu vou querer trazer aqui é uma análise mais didática, voltada a tentar tornar mais assim entendível o que são esses critérios e não levando ao pé da letra, por exemplo, conceitos de estatística que normalmente estão muito associados a cada um deles. O primeiro critério que eu gostaria de comentar aqui é o critério de força. Ele é um critério que normalmente ele é explicado através de medidas de associação, risco relativo, odds ratio, hazard ratio, por exemplo. Mas aqui a gente vai utilizar um exemplo mais didático, onde a gente vai ter aqui 2 grupos. O grupo 1, que é um grupo onde pessoas têm um hábito tabagista, e o grupo 2, que as pessoas não têm esse hábito tabagista. O que vai ser feito? Vamos observar ao longo do tempo a incidência de câncer de pulmão em cada um desses grupos. Percebam que no grupo hábitos tabagistas você tem quase 30 vezes mais pessoas com câncer de pulmão do que no grupo onde as pessoas não tinham esse hábito tabagista. Logo, existe uma força de associação entre a variável, entre o fator de exposição e esse desfecho. É essa a ideia. À medida que a gente observa em um estudo uma grande força, aumenta-se o nosso argumento que muito provavelmente essa associação entre tabagismo e câncer de pulmão é uma associação causal. Consistência. Vamos pensar no seguinte exemplo. Imagine que aqui no Canadá, um estudioso pensou, meu Deus do céu, chocolate deve tornar as pessoas inteligentes. Começou a colocar na dieta das escolas chocolate pra caramba, esperando que pessoas virassem cientistas daqui a 15, 20 anos e ganhassem o Nobel. Essa ideia é meio maluca, né? Mas imagine que, de alguma maneira, o estudo teve resultados positivos e ele percebeu que, poxa, no grupo que comia lá bastante chocolate, todo mundo virou cientista e ganhou o Nobel. Onde é que estaria a consistência dessa associação? Justamente se fossem realizados estudos em outros países, com outras populações, com populações de tamanho amostral maior e menor, e fosse observado o mesmo resultado. Sendo constatado isso, a gente teria mais argumentos, ainda que essa ideia seja maluca, de que talvez chocolate aumentasse a inteligência das pessoas ao ponto de ganharem Nobels. Esse critério terceiro aqui da especificidade, para a Hill, ele faz 2 divisões. A primeira diz respeito a uma única causa está associada, na verdade, a uma causa em específico está associada a um único desfecho. Logo, a gente entende que na vida real, por exemplo, ainda que fumar seja uma das causas de câncer de pulmão, ele não está associado somente a essa doença, está associado também a câncer de laringe, está associado também a doenças coronárias. Então, é um fator de risco para mais de uma doença. E isso quebra um pouco a ideia de Hill. Uma outra ideia que Hill tinha para explicar a especificidade é que, nesse caso, o câncer de pulmão só deveria ser causado pelos hábitos tabagistas. Só que a gente, observando a realidade, percebe que o mundo não se dobra às ideias de Hill. Então, por exemplo, câncer de pulmão ele é provocado, sim, também, né? Tem como fator de risco hábitos tabagistas, mas ambientes onde a poluição é muito intensa também podem provocar, aumentar o risco das pessoas desenvolverem câncer de pulmão, assim como ambientes que são muito radioativos vão aumentar também as chances das pessoas terem câncer de pulmão. Mas a grande questão da especificidade é a ideia de que, se algo é causal a outro, se a gente anula a causa, logo a gente vai, de uma maneira também, neutralizar o desfecho. Portanto, se as pessoas diminuem esses hábitos tabagistas, o que vai ser observado é uma diminuição também da incidência do câncer de pulmão. Então, esse seria o caráter que Hill trata a especificidade, em resumo, como algo específico da sua consequência, do seu desfecho. A partir do momento que a gente neutraliza essa causa, neutralizaríamos também o desfecho.
Esse outro critério, temporalidade, é algo que precede Hill, é algo que foi formulado por outros autores, entre eles David Hume. É bem didático. A causa tem que acontecer antes da consequência. Logo, se fumar provoca o câncer de pulmão, primeiro a pessoa fuma e depois ela tem um câncer. Porque se o contrário acontece, muito provavelmente a pessoa teve diagnóstico de câncer, é um diagnóstico terrível e passou a fumar por conta desse diagnóstico. Então, o câncer não teria nada a ver com esse hábito, não teria nenhuma relação com a causa do hábito tabagista. Posso fazer um comentáriozinho ali só sobre temporalidade, só porque eu acho Claro, especialmente engraçado? Ou vocês vão abrir para falar dos critérios de Hume por depois, não sei como é que vai ser exatamente. Vai ter aquele momento que você chega criticando cada um. Beleza, tá. Então deixa. Aí, tranquilo, vou seguir então. Esse critério de gradiente biológico eu vou explicar também com um exemplo bastante didático. Pense em 3 situações. A primeira situação, a gente tem esse número de pessoas aqui, cerca de 24 mais ou menos, que tem o hábito tabagista. Aí eu faço um estudo, vou observar a incidência do câncer de pulmão. 6 pessoas somente tiveram câncer de pulmão. Aí no outro cenário, uma população igual, porém, onde o hábito tabagista é 2 vezes maior, o que se observa é quase que uma flutuação parecida do desfecho câncer de pulmão, ou seja, quase que duplica também. Por sua vez, no terceiro momento, a gente tem uma redução, ou seja, 6 pessoas somente fumam nesse grupo. Ao avaliar esse desfecho ao longo do tempo, o que se observa, nenhuma das pessoas dessa população, dessa amostra, desenvolveram o câncer de pulmão. Logo, o gradiente biológico, enquanto um critério de causalidade, ele determinaria uma associação dose-resposta do fator de exposição e do desfecho, onde à medida que eu variasse a minha exposição, em termos de magnitude, aqui em termos de pessoas que têm esse hábito tabagista, haveria uma variação semelhante no desfecho, e isso seria um indício de causalidade. Hill, ele divide plausibilidade e coerência. Aqui a gente vai tratar os dois de uma maneira ao mesmo momento, porque é meio assim, a diferenciação não é tão assim clara. Vamos pensar no seguinte exemplo hipotético. Eu tenho como hipótese que, de alguma maneira, maconha medicinal ela está associada à redução de eventos epilépticos. Se eu faço um estudo onde eu comparo um grupo onde as pessoas fazem uso de maconha e outro, as pessoas não fazem uso de maconha medicinal, e eu observo uma redução, as pessoas que todas aqui tinham esses eventos de epilepsia, houve uma redução, percebam, no grupo onde a maconha medicinal é utilizada, em comparação a alguma redução que também houve no outro grupo onde maconha não era utilizada. Mas como é que eu verificaria que existe plausibilidade nessa hipótese e nos resultados que eu encontrei no experimento? A partir do momento que eu consulto, por exemplo, o conhecimento vigente de biologia, e eu percebo que existem neurotransmissores que estão presentes no conteúdo orgânico da maconha, e existem receptores que vão justamente se ligar a esses neurotransmissores e produzir uma resposta. Nesse caso, os endocannabinoides e os canabinoides. Mas qual seria, portanto, a ideia de coerência? Como é que a gente separa coerência e plausibilidade? Coerência diz respeito ao conhecimento sobre o processo de doença, daquela doença. Então, se eu acredito que a maconha pode reduzir esses eventos de epilepsia, eu preciso de que já haja um conhecimento vigente de que é possível diminuir esses quadros, esses eventos de epilepsia. Então, seria justamente a coerência, se outros estudos com medicamentos mais assim convencionais comprovassem a possibilidade de reduzir esses eventos. Então, portanto, a minha hipótese, o resultado que eu encontrei no experimento, ele tem tanto plausibilidade na biologia quanto coerência, já que é possível reduzir, sim, esses desfechos de epilepsia. Evidências experimentais, ele é um critério que, para Hill, tem um entendimento, e hoje a gente analisa de uma forma diferente do que Hill imaginava. A evidência experimental, hoje, a gente lê assim, esses estudos, essas metodologias aplicadas, são robustas o suficientes para produzir aquele resultado que a gente acredita ser de causalidade. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um estudo que comparou vacina versus placebo, a ideia seria que esse estudo, realizado metodologicamente correto, apresentaria um resultado, onde as pessoas expostas ao Covid, as pessoas vacinadas teriam pouca chance de terem Covid. Aqui só tiveram uma pessoa somente. Enquanto que no grupo placebo,
a gente observa uma incidência muito maior do desfecho contágio por Covid. Dado que esse estudo ele foi bem feito, é um resultado que a gente pode confiar, aumenta-se o nosso argumento de que existe uma associação entre a vacina prevenir a contaminação por Covid. Então, a ideia atual é das evidências experimentais nesse sentido. Só que, para Rio, a ideia era outra. A ideia era de se observar como era o comportamento de uma exposição ao longo do tempo e avaliar um ponto de mudança. Nesse caso aqui, 1960, onde aqui a gente tem no gráfico em vermelho, na curva em vermelho, o número de pessoas que têm hábitos tabagistas e na curva em azul, o número de diagnósticos naquele ano de câncer de pulmão. Nos anos 60, por algum motivo, as pessoas pararam de fumar enquanto hábito e o que se observou foi um decaimento desse comportamento. E junto a esse decaimento, observou-se também nos outros anos subsequentes um decaimento no número de diagnósticos de câncer de pulmão. Então, a evidência experimental para Rio era uma evidência da frequência de uma exposição em desfecho e a observação daquele gradiente dose-resposta ao longo do tempo. Por fim, essa é a parte dos critérios, a gente vai falar de analogia. Dado que, muito provavelmente, nosso estudo ele comprovou que existe uma associação entre hábitos tabagistas e câncer de pulmão, a gente vai entender que determinou-se a causa, ou seja, fumar provoca câncer de pulmão. E como é que se aplicaria esse critério de analogia? Imagine outros dois estudos posteriores, onde se observou-se experimentalmente uma associação entre hábitos tabagistas e câncer de estômago e câncer de fígado. A ideia seria que, dado que já se comprovou que hábitos tabagistas estão associados ao câncer de pulmão, provavelmente uma hipótese do hábitos tabagistas estarem associados a outros tipos de câncer ganha força por analogia, porque existe certa confiança naqueles outros resultados. Então, por analogia, a gente ganha mais critérios de argumentação para justamente defender essa hipótese. Mais uma participação. Vou pedir para que Jackson Pedro, Jackboy, ele abra o microfone. E eu queria perguntar a Jackson. Jackson está aí? Estou sim. Boa noite. Se você tem alguma crítica aos critérios de Rio, e se sim, qual critério que você critica ou quais critérios? Assim, em primeira análise, me pareceram bem convincentes. Eu realmente fiquei acreditando na maioria deles, praticamente. E, assim, o critério realmente que eu penso assim que pode ter algum problema é realmente a questão final agora que foi comentada em relação ao... Pode voltar lá só para poder olhar a palavra certinho? Analogia. Porque, por exemplo, tem questões mesmo que você não pode extrapolar muito assim, até pela questão mesmo do próprio raciocínio que levou até aquela conclusão. Eu acho que é só nesse mesmo assim que eu pensei mais nisso. Boa, boa. Para te ajudar, Jackson, a responder isso daí, a gente trouxe o tal do convidado, que é o Guilherme Magnavita. Guilherme, é sua hora de dar show. Afinal, todos esses critérios de Rio são importantes? Eu acho, velho, que é o melhor comentário, assim, sabe? Tipo, a maior crítica que eu posso fazer é o fato de que a gente aprende isso daí lá na escola de metodologia e tal, isso aqui, tipo, no mestrado, isso é mencionado, mas é mencionado em 20 minutos em uma aula. Por quê? Porque os critérios de Rio, tipo assim, não é que a maior parte deles seja, de fato, errada, é que eles, tipo, não vão te dar nenhum tipo de informação muito objetiva e a maior parte deles é muito genérica. Tipo, é muito fácil torcer eles para eles se encaixarem em qualquer situação, entende? Justamente por serem inexatos, você nunca vai conseguir dizer, não, essa associação foi causal ou não, enumerando os critérios de Rio. Então, assim, tipo, quando você tem um estudo, e esse estudo mostrou uma associação lá entre um fator de risco que você esperava e um desfecho qualquer, você tem 3 possibilidades aí. Ou isso foi viés, ou isso foi acaso, ou isso foi verdadeira causa. E aí os critérios de Rio são a tentativa de apontar quais são os fatores que fortalecem você a pensar que aquilo seja uma verdadeira causa. Só que o critério de Rio não tem ponto de corte, entende? O critério de Rio não tem, não tem muita exatidão. Então, a principal crítica é essa, que na verdade quando você chega lá no seu estudo para julgar, os critérios de Rio vão te ajudar menos na prática do que você imaginaria. Mas aí para criticar alguns um por um. Primeiro, o critério de força. Essa ideia de assim, se a associação está mais causalmente associada ao desfecho, tipo, se a associação é mais forte, se a odds ratio é baixa, sabe, uma odds ratio de 0.1, 0.05, sei lá, ou então o contrário, uma odds ratio de 10, de 20, é mais provável que isso daí seja causalidade do que acaso. Depende, porque esse critério, na verdade, briga com plausibilidade.
Se a associação for muito forte, a primeira coisa que isso vai acontecer é que o estudo vai ser questionado porque vão achar que tá, tudo bem, não é acaso. Porque acaso dificilmente geraria um desvio tão importante a partir da nula. Mas vão achar que é viés, entende? Então, à vontade. Então, assim, primeira crítica é essa, certo? O critério de força briga com o critério de plausibilidade. Segunda crítica, a maior parte desses critérios dão uma força absurda à literatura. Então, plausibilidade biológica, isso aí pressupõe que você tem uma literatura forte o suficiente para poder puxar aquilo ali e usar ela como argumento. A analogia dá também uma super força à literatura, entende? Tipo, na maior parte das vezes você não vai ter uma literatura tão forte assim na medicina, velho. A maior parte das áreas a gente não explica as doenças tão bem a ponto de conseguir fazer previsão e dizer, ah, não, é assim, tintim por tintim. A gente vê isso toda hora. Tipo, uma trombose venosa cerebral. Exemplo claro para mim. É uma trombose, né? Normalmente se manifesta como um AVC hemorrágico, apesar de ser uma trombose de um seio, só que o tratamento é anticoagulação. Num primeiro momento, você pararia e pensaria, não, porra, pelo amor de Deus, tem um sangramento ali na cabeça, como é que você vai tratar isso com anticoagulante? Tipo, isso não vai piorar o sangramento? E aí vem uma explicação sempre a posterior, dizendo, não, isso daqui funciona, porque na verdade a heparina da anticoagulação é inativada pelo tecido. Mas isso é mentira, entende? A verdade é que nosso sistema teria levado a gente a pensar que aquilo deveria ser tratado de uma forma e é tratado de outra. Por quê? Porque a gente fez de outra e funcionou. Mas nosso sistema é falho para explicar esse tipo de coisa, entende? Então, quando você bota um critério que briga com o outro, que é força com plausibilidade, pega analogia e plausibilidade, que são critérios extremamente vazios, assim, na maior parte das vezes. Pega, por exemplo, especificidade. Especificidade eu adoro, porque é o critério mais genérico de todos. Eu acho que ele tem esse nome, assim, sabe, incrível, mas ele, na verdade, é extremamente genérico. Ah, isso funciona especificamente para essa população, especificamente para essa doença. Isso não é assim, entende? A minha crítica é horrível, isso não é assim, né? Dose e resposta. Eu acho dose e resposta engraçado, porque tem áreas inteiras da medicina que não trabalham com dose e resposta. Ou por não existir dose e resposta naquilo ali, e aí a gente pode mexer com milhares de coisas do sistema imune, assim, sabe? Que tem essas reações chamadas idiosincráticas. Ou porque a curva de dose e resposta, a gente está trabalhando numa parte em que ela já está plana, porque muitas coisas vão ter uma curva de dose e resposta que, tudo bem, pode até ser uma curva, mas em certo momento ela chega num platô. E aí o que a gente observa de exposição já está solidamente ali na fase do platô, entende? Eu queria parar só para elogiar dois critérios que eu acho importantes, que são consistência e temporalidade. Consistência é extremamente importante. Por quê? Porque você encontrar sempre o mesmo efeito de associação, causa e efeito em diferentes estudos, não te protege do viés. O viés, normalmente, tende a ser sempre o mesmo efeito. Mas viés você tem como se defender de outras formas, com sua metodologia. Mas isso te protege do acaso. Porque o acaso, justamente se você tiver tipo assim, o acaso te garante que se a nula for verdadeira, a sua estimativa de efeito vai tender a zero. Vai tender a nula. Mas vai tender a. Com uma observação, você não consegue dizer se tendeu tão bem. Mas com várias observações, aí você consegue ter segurança que pelo menos o acaso foi afastado como justificativa para aquela associação. E isso é extremamente importante, que isso é um dos pilares da ciência, a gente voltar para a sessão passada, firmados por um dos criadores, tipo assim, dos criadores da ciência, que é Roger Bacon, entende? Tipo assim, foram as duas coisas que ele, na verdade, definiu como essenciais da ciência. Reprodutibilidade e empiricismo. Reprodutibilidade é o critério de consistência extremamente importante. Então, isso aí me importa. E o segundo é temporalidade. Temporalidade é meio óbvio, né? Tipo assim, que a causa tem que preceder o efeito. É a definição aristotélica, né? Tipo, de que a coisa existe como potência, ou seja, existe como possibilidade, até que a causa vem e faz com que aquela coisa exista como ato, ou seja, exista como uma coisa no mundo. A causa faz aquilo acontecer. Então, a causa tem que preceder o efeito, óbvio. Esse é até tautológico, só que eu acho engraçado que Hill chama de... Ele diz que temporalidade é um critério para causalidade. Na verdade, na filosofia é o contrário. Causalidade é um critério para temporalidade. Tipo, quando o Rumi critica a ideia de causalidade num livro famoso dele, um Inquérito sobre o Entendimento Humano, ele gera um problema, assim, porque a nossa mentalidade ocidental, tem a noção de causalidade tipo, no centro de nossa forma de pensar. A gente só percebe a passagem do tempo, gente, porque as coisas mudam. E as coisas mudam porque uma coisa faz com que a outra mude. Então, a noção de causalidade para a gente é a noção mais básica do modo de pensar ocidental. Kant discute isso num livro dele, chamado Prolegômena para toda futura metafísica, tal, não sei o quê, que ele apresenta a ideia de causalidade. Ele define como sendo um sintético a priori. Sintético a priori é uma coisa que diz respeito ao mundo que a gente observa e toca, mas você precisa dela a priori para poder observar qualquer coisa sobre esse mundo que você observa e toca. Então você não vai nem questionar isso, entende? Você não vai questionar a noção de causalidade. Por quê? Porque sem noção de causalidade você não tem nem sequer temporalidade. Você não consegue perceber que as coisas mudam e você não consegue encadear nenhum tipo de
raciocínio. Então, assim, eu acho consistência e temporalidade úteis, mas eu não acho que temporalidade é critério para causalidade, eu acho que é o contrário. Tudo bem que no estudo, se você virar e você vir que o efeito não precedeu a causa, você vai rejeitar ele de cara, mas isso é quase óbvio por causa justamente disso, entende? Causa é necessária para que você tenha na relação de passagem de tempo. Obrigado, Guilherme, de verdade. Intervenção fenomenal. Beleza. Eu Pessoal, tô ouvindo aqui, viu, gente? Eu só tô agora fechado o negócio porque para não ter muita interrupção na sessão de vocês, que eu tô no hospital ainda. tranquilo. Agora a gente vai para o quinto momento e o último da nossa apresentação, onde a gente vai discutir causalidade na pesquisa clínica. Vocês são médicos, né? Futuros médicos. Para isso, primeiramente, eu queria a ajuda de Murilo Pé de Serra Carneiro, nosso diretor de extensão, para me responder a seguinte pergunta. Murilo, tá aí? E aí, Vini? Pronto. Na pesquisa clínica, qual desenho de estudo ele é ideal para inferir causalidade? Eu acredito que é um ensaio clínico randomizado. Ótimo. Você conseguiria justificar para mim o porquê? Bem, porque um ensaio clínico randomizado, quando ele tem uma metodologia muito bem feita, como, por exemplo, um cálculo amostral, uma quantidade de pessoas suficiente para você tentar inferir alguma causalidade, quando ele é cegado, randomizado e tudo mais, você consegue diferenciar, no caso, uma questão básica de exposição e o efeito, né? Quando você divide dois grupos e você dá exposição a um dos grupos e você vê se o efeito que você espera aparece mais no grupo que você deu exposição, diferente do outro, que você pode dar um placebo, por exemplo, eu acredito que isso pode dar um embasamento para você inferir uma causalidade muito grande. Por isso que eu acho que o ensaio randomizado é o mais ideal para o desenho de estudo para inferir causalidade. Perfeito. Acho que você vai poupar todo o trabalho de João Pedro, né, João? Pode finalizar aí, Vini. Beleza, galera. Então a gente já está caminhando para o final da nossa sessão. E aí, com o gancho aí da resposta de Murilão, a gente vai falar um pouco desse modelo, desse desenho de estudo, que são os ensaios clínicos randomizados. Então, como ele bem disse, o ensaio clínico randomizado é um padrão ouro para a gente avaliar a causalidade de uma relação entre uma variável independente e uma variável dependente, uma intervenção e um desfecho. E aí a gente pode utilizar essa metodologia para testar a eficácia de uma nova droga, de uma nova intervenção farmacológica, para que possivelmente tratará uma certa doença que a gente está tentando investigar. Ou, como no exemplo do quadro, a gente pode estar querendo testar a eficácia de uma vacina na produção de anticorpos para o combate de um vírus. Vacina que é um tema que está super em voga agora por causa do Covid, né? Então, o primeiro passo no ensaio clínico randomizado é justamente a amostragem. Então, a gente vai recrutar a nossa amostra se baseando em critérios de inclusão e exclusão. Normalmente, esses critérios são critérios rigorosos para que se aumente a homogeneidade dentro dos pacientes no estudo, fortaleça a nossa validade interna e facilite a distinção entre o sinal, que é o efeito do tratamento, e o ruído em torno desse sinal, que é o viés e o acaso. E após a amostragem, o que a gente vai fazer? Os pesquisadores eles devem randomizar esses pacientes em dois grupos, grupo A e grupo B. Isso é feito de uma forma randômica, de uma forma aleatória. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo paciente ele vai ter a mesma probabilidade de cair no grupo tratamento ou no grupo controle, certo? E eles fazem isso para minimizar vieses, para que a única característica significativa diferente entre os grupos seja justamente a intervenção proposta. E aí, continuando no exemplo da vacina, o grupo intervenção ele vai receber a vacina e o grupo controle vai receber o placebo. É importante dizer, né, e fazer só um parênteses, um disclaimer, porque hoje em dia, como nós já temos vacinas que são comprovadamente eficazes contra o Covid, não me parece mais que seja ético, né, a gente fazer uma pesquisa aplicando placebo. Então, o mais ético seria aplicar no grupo controle uma dessas vacinas que já teve sua eficácia comprovada. E aí, depois de aplicada a intervenção, os pesquisadores eles esperam um certo período de tempo determinado para que possa se perceber, para que possa se mensurar o desfecho.
os pesquisadores, então, vão comparar quantitativamente, né, o desfecho no grupo intervenção e no grupo controle. No caso das vacinas, um dos desfechos possíveis é a confirmação do COVID através de testes, né, nos dois grupos. E aí, quando a gente finaliza e faz a testagem para mensurar os desfechos, a gente vai comparar esses resultados, né, através de medidas de associações, para a gente poder determinar ou não a eficácia dessa intervenção. Mas nem sempre é possível fazer uso de ensaios clínicos randomizados. Então, muitas vezes, a única opção é fazer estudos observacionais e, a partir dos resultados de estudos observacionais, tentar inferir causalidade. Uma ferramenta que é muito útil para os pesquisadores até avaliarem possíveis vieses, até porque estudos observacionais não fazem uso da randomização e por isso, a suscetibilidade a vieses é muito maior. Então, a ferramenta que é muito útil para avaliar esses vieses são os DAGs, que em português a gente pode chamar de grafos acíclicos dirigidos. Esses DAGs nada mais são do que desenhos, onde são representadas as associações entre variáveis. A ideia aqui é, por exemplo, pegar uma variável, normalmente chamada de nó no DAG, e perceber qual é o caminho que ela traça com outras variáveis. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem um broncodilatador, que está precedendo, e por isso ele é uma variável chamada de antecedente, de uma outra variável chamada de exacerbações da DPOC. Portanto, como as exacerbações da DPOC vêm depois do broncodilatador, ela é chamada de variável descendente. Mas por que utilizar os grafos acíclicos dirigidos? Justamente para perceber se não há algum viés que estaria interferindo nessa associação entre minha variável e um desfecho. Por exemplo, poderia ter um viés de confundimento afetando essa associação. Mas um ponto importante de ser dito é que o caminho causal de uma variável e o seu desfecho, na representação de um DAG, ele é um caminho único, ele não retorna. Então, por exemplo, eu não tenho uma alça de feedback, eu não posso ter o broncodilatador precedendo as exacerbações da DPOC e tendo um outro caminho de retorno. Portanto, eu não posso ter uma variável que cause seu desfecho e esse desfecho, de alguma maneira, influencie novamente no broncodilatador diretamente. Por isso, eles são chamados de grafos acíclicos. O caminho é único. E para representar um possível viés, teríamos um confundimento da gravidade da DPOC, que é justamente uma variável que influencia tanto o broncodilatador, enquanto fator de exposição, quanto seu desfecho. Por isso, confundimento. Como essa é uma breve introdução e uma breve revisão do que são ensaios clínicos randomizados, a gente faz uma seguinte linha de recomendações para vocês. Primeiro, uma sessão de ensino da LAC-FMB, que tratou única e exclusivamente de ensaio clínico randomizado e outros estudos multicêntricos, de autoria de Caio Marques. Temos um texto também no blog da LAC sobre vieses, se vocês tiverem com alguma dúvida de quais são os vieses e como classificá-los. E, por fim, um artigo que detalha tudo sobre DAGs e seu uso em estudos causais. Mas antes da gente finalizar nossa sessão, vamos precisar da ajuda do nosso Thiago Sênior para responder a seguinte pergunta. Thiago, tá aí? Tô sim, gente. Dá para me ouvir direitinho? Pronto. Me ajude aqui com a seguinte indagação. Na sua visão, nos seus estudos, ensaio clínico randomizado, ele é suficiente para determinar a eficácia de uma intervenção? Se sim ou não, justifique. Rapaz, um ensaio clínico randomizado, ele pode ser suficiente em poucos cenários, assim, se ele tiver uma metodologia, primeiro a depender da fase dele, né, se for fase 3 ou 4, e se ele tiver uma metodologia muito robusta, né, mas via de regra, um único ensaio clínico não, né, um único ensaio clínico, ele não acessa um nível de evidência suficiente para poder você confirmar que uma intervenção é eficaz. Não sei se o caminho que vocês queriam de resposta era esse ou era por outro caminho. Foi um bom caminho, sim. Obrigado, Thiago. Mas para trazer outro caminho complementar ao seu, a gente vai pedir ajuda do Guilherme Magnavita mais uma vez. Afinal, Guilherme, com base na sua experiência, como é que funciona essa definição de causalidade no mundo real? Qual o papel das DAGs e dos ensaios clínicos randomizados? Velho, o DAG, ele é uma forma fácil de expressar é como se ele expressasse relações de distribuição de probabilidade, só que de forma fácil. Tipo assim, o que acontece? Quando a gente tem um certo
uma certa maneira de pensar como é que as coisas acontecem no mundo, baseado no nosso conhecimento, na literatura e tal, não sei o quê. Não tem como a gente fazer um estudo, seja observacional, seja randomizado, mas, sobretudo, observacional, sem isso. Porque, tipo assim, um randomizado, tá, tudo bem. Pela natureza da randomização, ele é mais imune a esse tipo de vieses. Só queria comentar, inclusive, brevemente por quê. Quando vocês estavam falando ali de contrafactual, vocês falaram de David Hume, eu não sei quando vocês estavam falando de David Hume, eu não cheguei a perceber, vocês falaram de contrafactual? Não falamos não, falou. mas pode falar. Tá, deixa eu passar essa noção aqui um pouquinho para vocês. Hume, esse mesmo cara que bateu na noção de causalidade, ele não bateu dizendo que causalidade era inútil, não. Ele só bateu dizendo que era impossível a gente observar ela. Por quê? Porque ele criou uma ideia do que é que seria necessário para dizer que uma coisa causou outra. Você precisaria de um cenário chamado contrafactual. O que é um contrafactual? É como se fosse um universo paralelo, em que você tem duas versões desse universo. Em um, você tem a causa presente, e no outro, você omite a causa. O cenário é absolutamente igual, ele só é diferente em relação à presença da causa, certo? E aí você observaria que no cenário em que a causa teve presente, o efeito se processou, e no cenário que a causa não teve presente, o efeito não se processou. Então, esse cenário seria um contrafactual, certo? Como se fosse um universo paralelo com e sem a causa, em que você vê o efeito ausente e o efeito presente, e isso te permitiria afirmar causalidade. Quando o Hume estabelece essa noção de contrafactual, ele imediatamente depois diz, então, causalidade é impossível. Ele conclui com isso, dizendo, é impossível observarmos o contrafactual, então é impossível tirarmos qualquer conclusão de causalidade. Kant escreve os livros dele, quase todos, meio que para responder isso. Porque para tentar preservar a noção de causalidade, porque o que Hume estava propondo era que a gente abandonasse causalidade como ideia. E aí um monte de gente veio depois para salvar a noção de causalidade e tal, assim, não sei o quê. E aí um epidemiologista, que é vivo agora, um cara chamado Judea Pearl, ele tem tipo 80 anos, veio e pegou essa noção de contrafactual e disse, olha, um ensaio clínico é meio que um contrafactual no baseline. Por quê? Porque a partir do momento em que você randomizou as pessoas para terem a causa sim, que é o grupo intervenção, ou a causa não, que é o grupo controle, a gente está garantindo que a presença ou não da causa é dissociada de qualquer outro efeito causal prévio. Então aquilo ali não está sendo determinado por nenhum tipo de variável. E se não existe nenhuma variável determinando aquilo, não pode existir nenhum tipo de confundimento. E aí ele virou e disse, vou pegar esses vieses todos entre as variáveis que a gente acha que existem em um determinado estudo na literatura e vamos representar elas. Vamos representar elas primeiro com equações, então eles usavam as equações com condicional, e aí ele se deu conta de que ele poderia, na verdade, fazer isso com setas, e aí ele criou os DAGs. Os DAGs são como se fossem gráficos de setas, que as setas são como se fossem operações matemáticas. Então, quando você tem uma variável mandando seta para outras duas, ali tem um fluxo de informação aberto. Se você tem outra variável recebendo seta de duas ao mesmo tempo, o fluxo de informação ali é fechado. É como se as setas tivessem regrinhas. E essas regrinhas das setas são exatamente operações matemáticas. Só que são operações matemáticas feitas com setas. E aí, quando você vai fazer o seu estudo, você pega lá o seu estudo, assim, sei lá, tipo, o seu fator de risco, tipo assim, sua variável causal, seus confundidores, suas outras variáveis assim que você não sabe se são confundidoras ou não, e seu desfecho. E você desenha as relações de causalidade entre elas. E aí esse desenho, através das operações que essas setas determinam, te diz exatamente o que é confundidor e você tem que controlar, o que não é confundidor e que você vai enviesar o seu estudo se você tentar controlar, e assim por diante. Então o DAG, ele é meio que necessário para você fazer um bom estudo. Se você fizer um randomizado e você não tiver perda de segmento, não tiver má adesão e tal, não sei o quê, ele é tão parecido com um contrafactual que mesmo se você não fizer um DAG e mesmo se você não souber nada da literatura, aquilo dá certo. É por isso que a gente faz tanto ensaio clínico randomizado em medicina, porque você não precisa de muito conhecimento para você poder acreditar no ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado é quase um teste terapêutico de um contrafactual, entende? Então, assim, tudo bem, pode ser acaso? Pode, mas alguns ensaios clínicos que mostrando a mesma coisa, e tipo, sem viés, sem esse tipo de coisa que eu falei, de adesão, de perda de segmento, aí você tá com uma relação causal ali, que você pode ter, inclusive, descoberto na sorte, como a maior parte dos remédios que a gente descobre.
Mas para observacional, não. Para observacional, não tem como você partir de nada sem um DAG, entende? Porque você vai bater o olho naquelas setas e dizer, meu estudo está enviesado desde o começo. Ou então, meu estudo foi feito, mas ele ficou enviesado invariavelmente, porque não tinha como corrigir para isso daqui. Entende? Assim, vocês sempre que perguntam como é que uma coisa acontece na prática, eu tenho que dar uma resposta. Peraí, rapidinho, é importante aqui. Bom, nós temos tempo, não se preocupe não, é só levar uma O áudio Guilherme tá falando só para mim? Anyway, o que acontece na prática é que pra gente... Hã? O quê? Nada, pode continuar. Não, eu parei um segundinho porque vieram falar comigo aqui. Eu vou ter que levar uma paciente pro centro cirúrgico, mas é daqui a pouco, tá tranquilo. Então, assim, como é que acontece causalidade na prática? Com o ensaio clínico é relativamente simples, porque ele parece muito um contrafactual. E aí, se a gente tiver ensaios clínicos que não estão enviesados, a gente pode usar os DEGs, inclusive, para ver se tem viés ou não, e os ensaios clínicos consistentemente mostram o mesmo achado, pronto, a gente conclui que aquilo ali é uma relação causal de verdade e a gente muda toda a nossa literatura médica para justificar, para passar pano para aquele ensaio clínico. Por quê? Porque nossos modelos, nossa plausibilidade, nossa literatura não é tão sólida. A gente não sabe tão bem as coisas, não é física, que sai um resultado de alguma coisa assim surpreendente e a galera diz, não, isso é inconsistente com o modelo. Pode repetir que vai ser erro, vai ser anomalia. Na medicina, a gente não tende a peitar tanto os resultados, sobretudo de ensaios clínicos. De um, a gente peita. De alguns, muito difícil. Entende? Porque nossa literatura é mais maleável, porque a gente não tem tanto domínio do que a gente está descrevendo. Então, para ensaio clínico, a gente faz isso. Para estudo observacional, aí é muito difícil a gente estabelecer causalidade. Eu acho isso engraçado, porque as pessoas vêm me perguntar, assim, às vezes, assim, sabe, tipo, porque eu sou epidêmico, né? Ah, e isso causa câncer, isso causa não sei o quê. A gente levou 30, 40 anos para provar que cigarro causava câncer. Eu acho que foi Fischer. Fischer morreu fumando, porque ele achava que os estudos de tabagismo, que tem uma razão de incidência de câncer no grupo intervenção, tipo, de 20 vezes em relação ao grupo controle, eles achavam que todos tinham confundimento residual. Ele dizia, não, isso é confundimento, tal, não sei o quê. Só quem conseguiu derrubar o argumento das indústrias de tabaco de confundimento residual foi um epidêmico lá na década de 70, 80, um finlandês chamado Olli Miettinen, e ele provou, se tiver um confundidor que a gente não controlou, que a gente não sabe qual é, ele teria que ser um confundidor de magnitude implausível. Tipo, ele tinha que ser 1000 vezes mais comum nos tabagistas do que nos não tabagistas, e ele tinha que aumentar o risco de câncer em 100 vezes. Ou seja, teria que ser um confundidor muito mais comum nos tabagistas e muito potente, entende? E aí eles, esse confundidor é implausível e tal. Mas assim, a gente só conseguiu fazer isso para tabaco e câncer na década de 80. Deu muito trabalho. A gente não conseguiu convencer um dos maiores estatísticos de todos os tempos de que era verdade. Ele morreu fumando e cagando para isso. Então, assim, para observacional, quando é que você consegue dizer que uma associação é causal? Olha, não sei. Para mim, a gente pode dizer que muitas poucas observações tem forte evidência de relação causal, entende? Inclusive, para a maior parte das coisas, assim, que implica em grande mudança de hábito de vida, tipo assim, aquela mudança de hábito de vida que arruína a vida da pessoa, eu não recomendo que a gente siga observacionais para isso. Eu não recomendo para paciente. Eu não tento fazer mudança de estilo de vida com quase paciente nenhum, certo? Porque os poucos dados observacionais que a gente tem, na verdade, mostram um benefício muito pequeno. Então, de estudo de observacional não, de randomizado, né? Então, assim, quando é que a gente muda, quando é que a gente estabelece causalidade quando a gente tem ensaios clínicos? Com alguns ensaios clínicos bem conduzidos. Quando é que a gente muda com observacional? Ele tem que ser um puto observacional, e aí a metodologia de observacional é toda complicada e depende do tipo. O DEG tem que estar correto, porque senão ele está enviesado desde o ponto de partida. E você tem que lutar contra uma inércia muito grande na literatura. Uma inércia que fez Fischer morrer fumando, entende? Então, tipo assim, você teria que ter consistentemente aquele mesmo achado observacional, com uma força, tipo, importante, e aquilo ali concordando com tudo que a gente tem de estudo, tipo, pré-clínico, modelo animal, assim, sabe? Tipo, tem que ter basicamente todo aquele arcabouço ali de Rio, por pior que seja, junto, e mesmo assim com um pouco de boa vontade. Show, Guilherme. Eu não conheço a história da senhora Tomachá, não. Eu conheço o teste que ele criou baseado nisso, mas o livro não. Vini, a gente está aberto para fazer perguntas? Tá, eu vou só finalizar a sessão. Beleza. Então, vão levantando a mão aí, galera, para gerar a filazinha. Pronto. Então, gente, essas foram as nossas referências. Essa apresentação ela foi organizada por mim e por João Pedro.
E caso vocês queiram entrar, conhecer um pouco mais sobre a LAC, é só entrar no site da LAC FMB. Beleza, agora a gente vai para a parte de perguntas. Então, Pedro Carneiro, pode perguntar aí. Guilherme, assim, acho que no último ano que eu passei a ler mais um pouco sobre essa parte de inferência causal em estudos observacionais, eu me deparei na literatura com alguns estudos assim que propunham uma tentativa de duplicar ensaios clínicos randomizados através de grandes estudos observacionais com big data de alta qualidade, digamos assim. Tinha até uma iniciativa que eu vi, chamava RCT Duplicate, alguma coisa do tipo assim. E que eles... Eu li um dos estudos que eles utilizaram e, obviamente, eles não chegaram a replicar perfeitamente os ensaios clínicos randomizados, mas era algo que eles achavam que conseguiriam fazer daqui a alguns anos. Você acha que isso vai ser possível eventualmente? Você acha que a gente vai algum dia conseguir confiar tanto nos teoricamente, assim, não, eu não acho que esteja próximo. Quando é que a gente poderia ter um estudo observacional que é tão confiável quanto um ensaio clínico? Quando a gente tivesse controle de confundimento quase onisciente, por não ter margem para confundimento residual, e a gente conseguisse prever desfechos quase, tipo assim, a gente teria que prever desfecho quase tão bem, sabe, prever a variedade que a gente chama de aleatória, que a gente modela como aleatório na estatística, mas que provavelmente não é aleatória, provavelmente é por variável oculta. Isso é uma noção que é muito discutida em física, certo? Porque, tipo assim, quando a gente está dizendo, sepsis tem mortalidade de 60%, sepsis não tem mortalidade de 60% na nossa cabeça, porque a gente pensa com o princípio da causalidade universal. Então, na nossa cabeça, sepsis não tem mortalidade de 60%. Sepsis tem mortalidade de 100% em 60% das pessoas e 0% em 40% das pessoas. Você só não sabe qual é a variável que explica essas 60% morrerem e esses 40% viverem. Mas se você soubesse essa variável, você quebraria o grupo de pacientes sépticos em 2 grupos. Um que tem essa variável e todos morrem, e um que não tem e todos vivem. Então a gente sempre pensa a variação que a gente chama de aleatória, que a gente modela como aleatória na estatística, como se devendo a alguma variável oculta. Se a gente não tivesse mais variável oculta, a gente também seria capaz de fazer controle de confundimento perfeito. Mas se a gente não tem variável oculta, a gente prevê tudo perfeitamente, entende? Então, tipo, isso é um cenário um pouco utópico. Qual é a ideia desses caras do Big Data? A ideia desses caras de Big Data é que se você tiver capacidade de juntar informação sobre todas as variáveis precedentes a uma exposição, você teria como incluir essas variáveis no modelo e controlar para elas, e todos os confundidores necessariamente são precedentes à exposição. Então, assim, se você botasse todas as coisas que precedem a exposição e controlasse para elas, você tivesse acesso quase perfeito a todas as variáveis, ou tipo, muito perto disso, e aí você poderia controlar para tudo, e aí nisso aí um monte de coisa que é confundidor que você não tinha a mínima ideia entrou no modelo e você controlou para isso. Coisas que não eram confundidoras também entraram, mas aí, tipo, não tem grande problema, não enviesa seu estudo, só reduz poder. Mas assim, se você está com Big Data, poder não é tão problema, porque você tem, sei lá, 200 mil pessoas, 2 milhões de pessoas ali. O problema disso tem algumas coisas que, se você inclui no modelo preditor, e se você inclui no modelo, assim, tipo, essas variáveis todas de Big Data, que geram viés. Tem um viés chamado viés M, que é, assim, ele não é o confundimento, não é o viés de seleção, ele não tem nome, a não ser em DAG. Tipo assim, a galera só percebeu que existia viés M quando eles desenvolveram DAG. E é um tipo de variável que parece muito um confundidor, que é precedente à exposição, que se você inclui ela no modelo, ela na verdade enviesa seu modelo. Então, assim, se você fizer esse tipo de coisa que a galera propõe, e tem algumas estratégias que tentam fazer isso, tipo que usam propensity score de alta dimensão e tal, assim, não sei o que, para tentar simular um estudo randomizado com observacional, você abre a porta para esse tipo de viés M, que numa situação em que você tem poucos confundidores não é muito importante, mas se você inclui muitos, aí ele começa a enviesar seu estudo sim, certo? Então, tipo assim, tem esse problema, e tem problemas também que, na verdade, todos os métodos que a gente usa para controle de confundimento, que você observa a exposição e o desfecho em diferentes momentos no tempo, todos os métodos tradicionais que a gente usa em epidemiologia, hoje em dia são enviesados. Tem um método que é não enviesado, que não é prático, chamado de estimation, mas todas as outras coisas que a gente usa, propensity score, inverse population weighting,
fazer um modelo multivariado e botar os confundidores ali como preditores do modelo. Tudo isso, teoricamente, tem viés. Se é um modelo de observações repetidas. Então, assim, essa tentativa de usar observacional para fazer esse tipo de coisa vai esbarrar nessas duas limitações, certo? Isso não é possível agora, eu não acho que isso vai ser possível no futuro próximo. Se a gente começar a ter tanta informação que a gente começa a prever as coisas quase completamente, aí sim, certo? Mas, assim, eu vejo isso muito hoje em estudo observacional grande, tipo aqueles estudos na Dinamarca e tal, assim, não sei o que o pessoal pega não sei quantos milhões de pacientes, assim. Eu chamo esses estudos, sendo sincero, de grande porcaria. Porque normalmente é um estudo enviesado com muita gente. E, assim, aquela relação causal, você não precisaria de 3 milhões de pessoas para estabelecer aquilo, você poderia ter feito aquilo com 2.000, desde que aquele dado fosse de melhor qualidade, com melhor observação de covariável e melhor isso tudo, entende? Então, assim, eu desconfio muito disso, não acho que é viável no curto nem no médio prazo, só no longo. Deu para ouvir, gente? Eu caí? Deu. Tá, e se você quiser falar? Obrigado, Certo. Guilherme, pela resposta. Guilherme, eu fiquei um pouco curiosa, queria que você falasse um pouco mais sobre esse modelo que você citou sobre a previsão, a estimativa, na verdade, das características de um fator de confundimento que poderia existir, que você citou sobre sobre o estudo do cigarro, da causalidade com câncer de pulmão. Como é que essa estimativa ela é feita e em quais casos ela pode ser feita? Tá, eu vou ver se eu consigo achar essa imagem, a imagem 3D aqui que ele plotou. Mas, assim, esse cara, Olli Edlin, ele é um dos pais da epidemiologia moderna. Tipo assim, é um... Deixa eu ver aqui. Não, acho que Olli é a filha dele, que também é epidemiologista super famosa. Deixa eu ver... Mas, assim, o que é que ele fez, exatamente? Ele pegou... Ah, tem um problema aí à noite, pode me dar uma ligada. Beleza. Mas acho que vai... Tranquilo. O que é que ele fez exatamente? Ele pegou e diz, olha, a gente tem uma taxa de incidência que mostra que câncer de pulmão é 20 vezes mais comum em pessoas que fumam do que pessoas que não fumam. E aí ele pegou e usou, tipo assim, ele plotou uma variável, tipo, supôs uma variável, sei lá, X, uma variável desconhecida. E eles assim, quanto X teria que ser mais prevalente entre fumantes do que não fumantes e quantas vezes X teria que aumentar o risco de câncer de cigarro por si só, independente do tabagismo, para que ela justificasse essa diferença de incidência de 20 vezes. E aí ele fez um gráfico tridimensional que no eixo X... Tá pronto? Gente, eu tenho que ir aqui, mas assim, eu volto, certo? Daqui a 5 minutos. E assim, a ideia é, ele botou no eixo X o quanto essa variável tinha que ser mais prevalente no grupo de tabagistas versus não tabagistas, no eixo Y, no eixo Z, melhor dizendo, o quanto ela tinha que aumentar o câncer de pulmão, e aí ele plotou um gráfico tridimensional que mostrava assim, quais são as áreas de maior prevalência no grupo de tabagistas e de aumento do câncer de pulmão por essa variável, que poderiam justificar, no eixo Y, esse aumento de câncer de pulmão de 20 vezes. E aí esse aumento de câncer de pulmão de 20 vezes, que é atribuído ao tabagismo, só poderia se dever a essa variável se ela tivesse valores esdrúxulos de maior prevalência no grupo de fumantes. Era tipo um odds ratio para a prevalência de, sei lá, 200, uma coisa assim, de outro planeta, sabe? E se essa variável por si só tivesse um risco relativo de causar câncer de 500, 1.000, só esses dois valores, ou valores maiores que isso, começariam a gerar valores de taxa de incidência de câncer 20 vezes maior em tabagistas do que não tabagistas. Porque como é confundimento residual, ele não está em toda a população, entende, normalmente. Ele está em um pouquinho da população. Então ele terá que estar muito mais presente nos tabagistas do que nos não tabagistas. E ser muito forte para justificar aquele confundimento residual, entende? Então esse daí foi o golpe final. Ele fez isso com um estudo, ele só fez uma simulação, ele fez uma conta com um eixo tridimensional e aí ele viu no eixo tridimensional os valores que geravam que podiam justificar esse confundimento absurdo.